para o pai pródigo. E a gente vai ver como o pai gastou os seus recursos e qual o propósito do gasto que o pai teve com os seus filhos. Então, por que o pai é pródigo? É a pergunta que nós vamos responder hoje. Por que o pai é pródigo? Primeiro, o pai é pródigo porque gasta tudo para dar liberdade ao filho. Vamos ler então o texto, apenas o verso 11 e 12. Diz assim: Jesus continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os seus bens entre eles. Por aqui, vamos parar aqui. Então o texto, ele inicia com um diálogo. Antes de entender o texto, é importante nós percebermos o contexto. O contexto, então, está referindo a Jesus Cristo conversando com algumas pessoas, e na verdade uma multidão, várias pessoas. Haviam religiosos e haviam outros que não tinham uma religião firmada, né? E assim Jesus Cristo estava pregando a estes. Tanto os fariseus quanto os demais, a mensagem é destinada a ambos os grupos. Jesus, antes desta parábola do filho pródigo, ele fala 2 outras parábolas: a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. A ovelha perdida fala com referência ao gentio, aquele que não faz parte do povo de Deus e que Deus vai lá resgatá-los. A dracma perdida, que era uma moeda que as mulheres usavam como uma corrente amarrada à cabeça, e era uma coroa que usava durante o casamento. E aquela coroa, então, de corrente, com várias moedas penduradas, simbolizava muita coisa para aquele grupo, para aquela nação dos judeus. Então aquela mulher perde uma das moedinhas e faz de tudo para encontrar. A moedinha foi perdida dentro de casa. Então aqui 2 grupos estão se relacionando: judeus e não judeus. Jesus fala ao grupo judeu e ao não judeu. Primeiramente a ovelha perdida, trazendo aos não judeus, e a dracma perdida é ao povo judeu. Assim ele traz para a terceira mensagem, que é o filho pródigo. Nessa mensagem, agora Jesus usa uma ilustração de um pai que tem 2 filhos e traz a mesma ideia, né? Ele vai falar a um público que se perdeu, que está perdido, e a um público que estava dentro de casa. Quem são estes? Os religiosos, os fariseus, os judeus, que ouviram tanto a palavra de Deus, mas não compreendiam, muitas vezes não aceitavam o próprio Jesus Cristo. Sendo assim, Jesus então passa a ilustrar esta mensagem usando a figura do pai. Então, geralmente essa mensagem ela é muito enfatizada a figura dos filhos, mas eu percebi, né, fazendo essa leitura, estudando esse texto, percebi que a figura do pai, ela traz a simbologia do próprio Deus, Deus como pai, e como Deus nos trata, de como Deus gasta, como Deus investe para que nós sejamos resgatados, para que nós sejamos salvos. Então essa é a visão que nós devemos ter nesse texto também. Então o pai pródigo gasta tudo para dar liberdade ao filho. O filho estava na sua casa, debaixo dos seus cuidados. Mas filho é assim, chega um momento que a gente tem que fazer com que ele saia do ninho, ele tem que aprender novas lições, ele precisa despertar para o mundo, para as responsabilidades que há no mundo. É claro que não foi o pai que incentivou o filho a tomar essa decisão, a decisão foi do filho, mas o pai não desaprovou.
Em nenhum momento o texto diz que o pai recuou e disse: não, você não vai sair daqui, eu não deixo, eu não vou lhe dar nada. Antes, o pai dividiu os seus haveres, os seus recursos. O pai então gastou, deu a parte que ele desejava, na esperança de que os seus ensinamentos, tudo que ele havia passado para o filho há tantos anos, serviria para ele administrar bem os recursos. Acredito eu e penso que essa é a visão do pai. Olhando então nesta visão, irmãos, nós encontramos um Deus que faz de tudo para nos libertar. Libertar de quê? Das prisões, das amarras que nós temos neste mundo, que muitas delas estão relacionadas ao pecado. O pecado são nossas amarras. É Ele que nos impede de nós termos uma relação íntima com Deus. É Ele que nos impede de nós vivermos a verdadeira liberdade. Porque liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é você escolher fazer o que é certo. Isso é que é liberdade. E muitas vezes as pessoas não têm essa liberdade, porque elas se veem pressionadas pelos amigos, pressionadas pelo meio, o próprio mundo, o sistema mundano que nos pressiona a fazer coisas que verdadeiramente não agradam ao Senhor. Então a gente pode perceber que há uma necessidade de libertação. Aquele jovem precisava também, e o pai investiu nisso, deu a parte dos seus haveres. Só abrir um parêntese aqui, no finalzinho do verso 12, diz que o pai repartiu os bens entre quem? Entre eles. Eles quem? Os filhos. Ele não deu somente a parte do filho mais novo, mas também já liberou a parte do mais velho. Já deixou aqui tudo certo. É um conselho que se dá hoje aos mais velhos. Faça, como é que chama quando... o testamento, Faça o teu testamento em vida. Não espere morrer para dividir os bens, porque isso dá briga. Geralmente há uma grande confusão para dividir os haveres dos pais. Então faça logo o testamento em vida, quem vai ficar com o quê, quanto cada um vai ter, e isso é bem melhor. Então talvez esse texto nos traz também essa lição para a vida. Mas encontramos em Gálatas capítulo 5, verso 1, falando então sobre o Deus que nos traz liberdade. Diz o texto: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Deus então nos manda a sua palavra justamente para nos libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que esse jovem da história precisava conhecer é a verdade sobre estar debaixo das mãos do Pai, ou estar sendo cuidado pelo Pai. Nós temos um Pai supremo, um Pai todo-poderoso, e tudo que Ele mais quer é que nós estejamos em suas mãos, porque Ele irá nos proteger, irá cuidar de nós. Quando nós queremos independência e viver a vida adoidado, certamente vamos nos decepcionar, nos arrepender, e espero que não seja tarde demais o arrependimento. Então, que voltemos ao nosso Deus, porque não há lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus, o Pai, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Ainda em Tiago, capítulo 1, verso 25 diz: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ouvir conselhos nos traz liberdade. Se aquele filho soubesse a importância e o valor dos conselhos que o pai havia deixado para ele, ou havia ensinado a ele, certamente ele seria bem sucedido.
Se ele soubesse administrar a sua liberdade agora distante dos pais, mas fazendo justamente aquilo que os pais ensinaram, certamente ele seria bem sucedido. A sua falta de sucesso foi justamente por abandonar o conselho dos pais, a abandonar os ensinamentos de seu pai. Então, na vida, irmãos, nós temos muito que aprender, e certamente os mais velhos têm sempre muita coisa a nos ensinar, e nós não aprendemos apenas com os conselhos, mas aprendemos também com as falhas. É por isso que a Bíblia é maravilhosa, irmão, porque a Bíblia ela não esconde a falha dos seus heróis, para que a gente veja os defeitos, as falhas deles, e não deseje para nós os mesmos resultados, porque se ele seguiu esse caminho, onde foi que deu? Então eu não quero ir para esse mesmo caminho. Meu pai, quando era vivo, eu lembro que ele falava das histórias que ele viveu. Ele foi marinheiro, e ele fez muita coisa errada quando estava na marinha. Chegou a pular do navio, que estava indo para uma missão, pulou no mar, voltou para a terra, ficou escondido lá, até o navio retornar, que ele sabia qual era a data. Quando o navio estava retornando, ele pulou no mar de novo e subiu no navio, e foi pego fazendo isso. E aí foi preso, perdeu a farda, um monte de besteira que ele fez. Meu irmão mais velho ouvia as histórias do meu pai e foi servir o exército. Fez pior. Se meu pai fez assim, eu vou aproveitar também. Pulava o muro do quartel para ir para as noitadas, voltava pulando o muro também, arriscando receber um tiro, porque você pular o muro de um quartel, você está arriscando levar um tiro, porque é um lugar, uma área militar, você não pode entrar de qualquer jeito lá. E eu vi então o que o meu pai falou, o que o meu irmão fez, e eu decidi para a minha vida, isso aí eu não quero viver essa vida, porque eu vi as consequências na vida do meu pai, eu vi as consequências na vida do meu irmão, e na minha vida eu quero fazer diferente, e pela graça de Deus, Deus me deu essa oportunidade de conseguir aprender uma lição, mesmo com os erros do meu pai e do meu irmão. Então as lições que nós aprendemos da vida, muitas vezes são faladas, mas muitas vezes são vistas, vividas, a gente poder enxergar na vida do outro suas falhas e não fazer o mesmo. Então Deus, Ele oferece diversos tipos de liberdade aos seus filhos. Na Bíblia, a liberdade mais profunda é a libertação do pecado e da morte, através da fé em Jesus Cristo. Além disso, há liberdade de escolha, o livre arbítrio. Há também a liberdade para adorar. Nós fomos feitos com esse propósito, livres para adorar ao Senhor. A liberdade, porém, não é licença para fazer tudo o que nós queremos, mas sim a capacidade de escolher o bem e viver de acordo com a vontade de Deus. Então essa é a verdadeira liberdade, que aquele jovem não soube aproveitar, mas que nós, vendo esse testemunho, possamos tomar uma decisão diferente e dizer: Deus, a partir de hoje, meu Pai, eu quero ser livre para fazer a Tua vontade, não estar mais preso à minha própria vontade, não estar preso aos meus pecados, mas viver uma vida disposta e pronta a Te servir, a dar o melhor para Ti. Em segundo lugar, o pai é pródigo porque gasta tudo para ensinar valores da vida ao filho. Aí vamos do verso 13 ao 21 de Lucas 15. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, da comida dos porcos, a comida então que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quantos valores, irmãos, são aqui apresentados nesse texto, que a gente precisa também levar para a vida e ensinar aos nossos filhos. Um dos valores que eu quero destacar aqui é o valor do trabalho. Veja bem, quando aquele jovem perdeu tudo o que tinha, a primeira coisa que veio à sua mente foi o quê? Trabalhar. Porque havia um princípio em seu coração, havia verdadeiramente um valor intrínseco que ele havia aprendido com seu pai. O trabalho dignifica o homem. Então, nós não devemos ter vergonha de nenhum tipo de trabalho. Todo trabalho é digno, desde que traga sustento, desde que façamos assim para o bem-estar da nossa vida, da nossa família. E esse jovem então, ele agora traz à tona um valor, do qual seu pai havia investido muitos anos, ensinando o valor do trabalho. Eles moravam em uma fazenda, certamente esse jovem já havia cuidado de animais, já havia plantado, já havia colhido, então ele tinha toda a técnica, todo o conhecimento, e ele agora iria exercer esta função. Isso é interessante, irmãos, porque deve-se notar esse valor que estava reservado em seu coração. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse esse valor, ele poderia ter migrado para um outro campo, digamos assim, distante de algo que traz alegria e prazer para os pais. Ele poderia se tornar um bandido, um ladrão. Ele perdeu tudo, agora ele vai tomar tudo de alguém. Quantas pessoas na sociedade em que nós vivemos usa essa ideia? Eu nunca tive nada, então eu vou tomar de quem tem. Então, pessoas enveredam neste caminho da perdição, achando ainda que estão com razão, e não há razão nisso. Se você quer sustento, se você quer se vestir bem, se você quer ter um transporte, trabalhe, e você vai conquistar. Pela graça de Deus, irmãos, eu perdi meu pai muito cedo, com 9 anos de idade, mas esses valores o meu pai conseguiu imprimir em meu coração, e desde 10 anos de idade que eu trabalho, já fiz muitas atividades, e eu lembro uma delas que foi a primeira atividade que eu tive de trabalho foi vender água. Lá em Fortaleza havia uma feira, ainda existe essa feira, mas mudou de local, chamava-se Feira dos Pássaros, porque se vendia muitos pássaros lá. E aí eu fui vender água nessa feira, com isopor, água era num saquinho, água da torneira, enchia na torneira, dava um nozinho no saco, ia vendendo. Nessa época não tinha garrafinha, se tivesse era muito cara, a gente não tinha como comprar, então eu comprava os saquinhos, enchia na torneira, ia vender. Chegou o dia lá, na feira,
eu com isopor debaixo do braço, pesado, com 10 anos de idade, magro que só um cibite baleado, e aí eu passava e ninguém me pedia água, mas eu também ficava calado, morrendo de vergonha, porque trabalhar, irmãos, o primeiro emprego, a gente é bem envergonhado, não sei vocês, mas eu sempre fui muito tímido, e para mim era difícil falar em público, e só Deus mesmo, a graça dele, me fazer hoje estar diante de vocês falando. E eu então com aquele isoporzinho, atrás de vender alguma coisa, mas não vendia nada, até que uma pessoa perguntou: ei menino, o que é que tu carrega aí? Eu disse bem baixinho: é água. Esse rapaz, se tu não gritar, tu não vai vender uma. Grite, rapaz, diga que é água. E eu então vendi uma água para ele, peguei outra na mão e comecei a gritar: olha a água, bem baixinho, olha a água. Aí alguém ouviu e disse: que é isso, menina, é água? Isso é, me dê uma. E o outro: é água? Eu quero outra. E eu me animei, sabe? Ah, pai, quer dizer que gritar dá certo. Olha a água, olha a água. Aí eu gritei com mais força que eu podia, e naquele dia eu vendi tudo. Voltei para casa, enchi de novo os saquinhos e voltei de novo para vender. Naquele dia eu vendi 2 isopor com água cheios. Então foi maravilhoso a experiência e o aprendizado, né? Então o valor do trabalho. Nós devemos sempre ensinar isso aos nossos filhos. Quando você pede o seu filho para fazer uma atividade, e quando for possível remunerar, né, dar uma moedinha, hoje o menino não quer mais moeda, né? Quer de R$10 para cima, é R$50, é de R$10 para tomar açaí logo, né? Menos do que isso não querem mais. Mas ensinar isso, e ensinar ele também a como gastar os seus recursos, não gastar de qualquer jeito, não gastar tudo de uma vez, né? Então isso são lições para a vida, valores que a gente coloca no coração dos nossos filhos. O texto aqui, irmãos, é interessante, que diz que foi logo depois que ele consumiu tudo que tinha e começou a passar necessidade. A primeira coisa que ele fez foi buscar o trabalho. Em segundo lugar, quando ele começa a refletir lá no trabalho, porque era um trabalho difícil, cuidar de porcos para um judeu não era algo muito bom, né? Então ele disse, começou a pensar, disse: lá na casa do meu pai, os trabalhadores têm sempre o que comer, eles não passam necessidade. Eu aqui estou trabalhando com vontade de comer a comida desses porcos e ninguém me dá nada para comer. Sabe, na casa do meu pai era bem melhor. Ele começa a refletir sobre a importância de estar na casa do pai. Ele começa a reconhecer o valor do pai. O que antes ele desejara, a morte, porque quando se pede a herança vem quando alguém morre. Antes ele desejara a morte do pai com aquele pedido, mas agora ele vê a importância do pai, o valor do pai, e ele deseja agora voltar para a casa do pai. E quando ele pensa em voltar para a casa do pai, ele está arrependido de tudo que fez. Ele diz: pode ser que o meu pai não me receba mais como filho, mas eu já sei, eu vou pedir a ele uma vaga de emprego, que ele me receba como um dos seus trabalhadores, porque o meu pai é bom e ele cuida bem dos seus trabalhadores. Então, mais um valor aí sendo apresentado, né? O valor do pai, do cuidado, de como ele trata e cuida daqueles que trabalham para ele. E ele continua: vou arrumar e voltar para a casa do meu pai. E aí a terceira lição que nós vemos no texto é quando ele diz: pai, verso 18, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece o seu erro, um grande valor que os nossos filhos precisam aprender. Todos os dias eu bato nessa tecla na minha casa. Reconheça o seu erro. Você falhou, derrubou alguma coisa, quebrou alguma coisa, chega e diz: papai, eu quebrei, não foi porque eu quis, mas eu quebrei. Reconheça o seu erro. Como é difícil, as crianças têm medo, temem, né, reconhecer o erro, mas é importante desde a infância ensiná-los a reconhecer o erro, porque o filho precisou passar por tudo isso para reconhecer o seu erro.
a falha de querer se distanciar do Pai. E agora ele está dizendo que esse pecado que ele cometeu não foi apenas contra o pai dele, mas primeiramente contra Deus, porque ele tinha plena consciência dos mandamentos de Deus. E qual é o mandamento de Deus com relação aos pais? Filho, honra teu pai e tua mãe. Aquele filho havia quebrado a honra que o pai merecia da parte dele, e agora mais um valor é restituído, é colocado diante dele. Ainda no texto, diz o texto que no verso 20, ele se arrumou e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Que atitude linda, né, irmãos? Nesse texto, irmãos, traz a ideia, quando diz aqui que o pai o avistou, traz a ideia de que o pai tinha esta esperança, diante de tudo que ele investiu naquele filho, ele tinha a esperança, um dia meu filho vai voltar, será que é hoje? A gente pode imaginar, irmãos, aqui, o pai todos os dias, na varanda da casa, na ponta dos pés, se esticando para ver, será que o meu filho vai voltar hoje? Será que ele vai sentir a minha falta? Será que ele vai perceber o quanto eu amo? Irmãos, a gente muitas vezes, perdão a emoção, irmãos, mas a gente só reconhece o valor quando a gente perde alguma coisa, não é verdade? Então não desperdice tempo, fale para o seu pai, para a sua mãe, o quanto você ama eles, antes que eles partam. É importante que a gente tenha esse amor, essa relação com o pai. O pai estava aguardando o retorno do filho. Eu peço muito a Deus que o meu pai, antes da sua morte, que ele morreu em um acidente, ele tenha se arrependido e eu possa encontrá-lo no céu. Essa esperança eu tenho no meu coração, mas só lá eu vou saber disso. Mas eu sei que o que ele ensinou, eu tenho honrado e tenho tentado fazer o meu melhor. Espero que assim nós possamos valorizar os nossos pais e fazer aquilo que eles têm deixado como ensino para nós. Me perdoe, irmão, sempre que eu falo do meu pai, a emoção toma conta. Mas vamos lá. Enfatizando aqui, voltando para o ponto que a gente destacou, e como eu falei anteriormente, são vários valores que o texto nos apresenta. Eu apresentei a vocês pelo menos 3, mas eu quero enfatizar o primeiro, que é o trabalho. E diz assim, Provérbios 22, 6: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse pai gastou tempo, investiu tudo que ele tinha, ensinando valores ao seu filho, e no tempo certo, o filho reconheceu esses valores e voltou para a casa do pai. João 5,17: mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus foi questionado, porque ele estava operando milagres num sábado, e ele diz essa frase: meu pai trabalha até agora, e eu aprendi com ele, por isso estou a trabalhar servindo ao meu pai. Irmãos, a lição que Jesus nos traz sobre o trabalho é muito importante, porque ele se empenhou a sua vida, trabalhou e deu a sua vida em nosso favor, porque este trabalho ele aprendeu com o Pai. Deus valoriza muito o trabalho humano, vendo-o como uma bênção e uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal e espiritual, não como um castigo. Algumas pessoas imaginam o trabalho como castigo, porque quando Adão pecou, Deus disse que a partir daquele momento ele iria trabalhar, do suor do rosto dele é que ele iria comer, mas o trabalho já existia, irmão.
ele só ia trabalhar mais, ele ia trabalhar, pegar no pesado, porque anteriormente ele já tinha um trabalho. Você acha que dar nome a todos os animais que existem na terra foi fácil? Para a gente dar o nome aos filhos da gente, às vezes é uma dificuldade, né? Encontrar um nome que encaixe, que seja bom. E ele deu nome a todos os animais. Adão, ele tinha um trabalho de colher os frutos para poder se alimentar. Então, de alguma forma, era um trabalho. Então, o trabalho não foi uma maldição. O que recaiu sobre ele foi o esforço que ele iria agora ter com que se alimentar, que antes não tinha. Então, o trabalho pesou para ele por conta do pecado. Mas vamos lá. Então, o trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. Trabalho, então, o indivíduo, o trabalho também é visto como uma forma de desenvolver o caráter, a autoconfiança, a autoestima. Ao trabalhar com dedicação e propósito, o indivíduo honra os dons e talentos que Deus lhe concedeu. Além disso, o trabalho pode ser uma fonte de alegria e realização pessoal, quando desempenhamos com amor e de acordo com a vontade do Senhor. Como diz lá no Salmos 128, verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Não tem nada melhor, irmãos, do que trabalhar com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós amamos. E quando amamos o nosso trabalho, nunca vai ser um trabalho para nós, sempre vai ser motivo de alegria e satisfação. Então agradeça a Deus o trabalho que você tem, agradeça a Deus porque Ele te capacitou para fazer e executar aquilo que você faz hoje. Então Deus é maravilhoso, nosso Pai foi que investiu em nós, para que nós hoje pudéssemos trabalhar e servi-lo. Terceiro lugar, o pai pródigo é pródigo porque gasta tudo para restaurar a vida do filho perdido. Veja o que diz o verso 22 ao 24 de Lucas 15. O pai, porém, disse aos servos: traga depressa a melhor roupa e vista nele. Ponha um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque o meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Irmãos, o pai já tinha investido recursos para a liberdade do filho, já havia investido recursos para ele aprender valores, e agora ele está gastando, ou investindo, que seria a melhor palavra, investindo na restauração daquele filho que estava morto ou perdido, como é usado aqui no texto, É interessante porque o texto diz que não houve um diálogo do pai com o filho. O pai, assim que o filho chega, ele o abraça e o beija, e o filho fala aquela frase que ele tinha treinado antes: pai, pequei contra Deus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não respondeu: meu filho, não se preocupe com isso. Não, ele não disse isso. O que foi que o pai fez? De imediato se voltou para os servos: servos, depressa, tragam a melhor roupa. A melhor roupa aqui, irmãos, era uma roupa de festa, provavelmente a roupa do pai. O pai tirou a sua própria roupa, deu ao filho uma roupa de festa, porque ele estava maltrapilho, porque ele estava realmente, tinha perdido tudo que tinha, e agora o pai estava restaurando a ele uma nova vida. Imagina só, irmãos, que grande alegria é essa que Deus nos traz também. O Deus nosso Pai, Ele nos dá a oportunidade de viver uma nova vida. Aquele velho homem, as velhas atitudes são deixadas para trás, e em Cristo, eis que tudo se faz novo. Assim Deus nos veste
com a vestidura de santidade, de pureza, de limpeza. Mas o pai também pede que o servo traga um anel. O anel era usado nos tempos antigos, com brasões, e o anel representava a família. Então, geralmente, quando se escrevia uma carta, derretia um pouco de cera e imprimia o brasão da família naquela cera. Era uma garantia. O anel ali funcionava como um selo, uma garantia de que o que estava ali naquela carta vinha da pessoa certa. Foi ele realmente que escreveu. Então, assim, nós temos um selo de Deus, que é o Espírito Santo. Deus nos derrama sobre nós o Espírito Santo, e Ele habita em nós, e nós somos cheios do Espírito Santo para glorificá-lo, para exaltá-lo, para fazer a obra do Senhor. Então ali o pai de imediato diz: olha, esse que negou a família, foi para longe, para uma cidade, para que ninguém lembrasse ou soubesse de que família ele pertencia. Agora eu estou dizendo: você pertence a esta família, você é meu filho. Foi estas palavras que simbolizavam a entrega do anel. E em terceiro lugar, o pai diz: coloque sandália em seus pés. Só quem andava descalço era escravo. E o pai disse: o meu filho não vai ser escravo, o meu filho é livre. Que maravilha, irmãos! Como Deus é grandioso, Nosso Deus, Ele é tão poderoso em nos tirar do lamaçal de pecado, da escravidão do pecado, para que nós sejamos livres, sermos reconhecidos como filhos de Deus. Esse é um privilégio maravilhoso, mas também consigo traz uma responsabilidade muito grande. Como filho de Deus, eu devo agir como Deus agiria, com fidelidade, com honra, com obediência, com tudo que é de bom. Devemos assim seguir aquilo que os nossos pais nos ensinaram, aquilo que o nosso Pai maior, que é Deus, nos deixou escrito através das Sagradas Escrituras. Então nós temos essa responsabilidade de levar esse legado, levar então o testemunho, o papel daquilo que o Pai deixou como legado para nós. Este filho estava recebendo de volta o direito de fazer parte daquela família, de ser restituído a ele o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Então o nosso lugar é na família de Deus, porque foi Deus quem nos criou. Somos criaturas de Deus, mas podemos nos tornar filhos se entregarmos a nossa vida a Jesus, reconhecer o favor de Deus em nossas vidas, porque Deus nos dá esse direito, como diz lá em João 12, 1:12. Diz aqui o texto, vamos lá, Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É através do conhecimento de Deus. Aquele filho precisou se distanciar do pai para conhecê-lo, reconhecê-lo, saber que o melhor lugar para se estar era diante do pai. E o que nós precisamos para conhecer ou reconhecer Deus como Pai em nossas vidas? Precisamos conhecer a palavra. Conhecereis a verdade e ela vai nos libertar, vai nos trazer conhecimento puro, conhecimento perfeito, que nos trará restauração, a restauração da nossa alma. Colossenses 3:10 diz o seguinte: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Na história que nós acabamos de ler, aqui em Lucas, o filho estava sendo restituído a ele uma imagem, a imagem daquele que o criou, seu pai. O pai deu a roupa dele, o pai deu o anel dele,
o pai deu sandálias para que ele calçasse. Estava restituindo a ele um lugar, o lugar na família. E essa restituição, irmãos, o nosso Deus também quer nos oferecer. Ele quer nos dar um lugar na sua família, para que nós façamos parte da família de Deus. Isso é importante nós ressaltarmos. Deus então restaura a vida do filho perdido, através do arrependimento e do retorno a Ele. Então nós precisamos nos arrepender de nossos pecados e retornar a Deus em arrependimento e fé. Essa restauração então envolve perdão e acolhimento, devolvendo a dignidade que aquele jovem tinha perdido. Nós também podemos receber de volta a dignidade, a alegria e a paz que foram perdidas por causa do pecado. Assim, simbolizando a transformação que Deus opera na vida daquele que se volta para Ele com sinceridade. Então, quem volta para Deus com sincero coração, arrependido de seus pecados e falhas, Deus tem muita coisa para te oferecer. Primeiro de tudo, uma nova vida. Você agora vai fazer parte da família de Deus. Isso é maravilhoso. Só Deus pode nos dar isso, porque Ele é o Pai e Ele tem poder para isso. Em quarto e último lugar, o pai é pródigo porque gasta tudo para unir a sua família. Verso 25 ao 32. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo ao entrar, mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando este veio, este seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que maravilha, né, irmão? Geralmente, quando se ouve a mensagem do filho pródigo, para só no primeiro filho, e o segundo não se trata tanto. O segundo filho, irmão, ele representa os judeus, que tinham tudo, receberam tudo do pai, mas rejeitavam os demais. O papel dos judeus qual era? Ser bênção entre as nações, criar pontes de ligação entre os homens e Deus. Mas, no entanto, eles se privilegiaram, se acharam, se vangloriaram e não achavam que precisavam pregar o evangelho. Colocava dificuldade para as pessoas se chegarem a Deus, vários mandamentos, várias coisas difíceis. E aí Jesus está retratando estes filhos, né, que são os judeus, na pessoa desse filho mais velho. Porque o papel dele qual era? Meu irmão. Por mais que ele tenha errado, é meu irmão, é família, a gente precisa estar unido. Se você caísse, você não gostaria que alguém estendesse a mão para você levantar? Então pense que a falha do outro poderia ser sua. Então estender a mão ao necessitado, estender a mão ao que está caído, é um sentido de honra. Você é alguém honroso, porque você está tendo humildade para estender a mão ao necessitado. No entanto, aquele filho
estava indisposto a isso. E o pai então faz mais um investimento, né? Mais um gasto. E o que é que o pai faz? Diz o texto: meu filho. O que é que o pai responde? Você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Lembra que o pai só tinha 2 filhos e ele já tinha dividido a herança? Lá no versículo 12, no finalzinho do versículo diz: e o pai repartiu os bens entre eles. Então o filho mais velho já tinha recebido a sua parte também. E qual é a parte do filho mais velho? Geralmente no contexto judaico, o filho primogênito, ele recebia a metade de tudo que o pai tinha, e a outra metade era dividida em partes iguais para os demais filhos e para a viúva. Então o filho primogênito recebia a maior parte. E aqui o pai está dizendo: meu filho, tudo que você está vendo aqui já é seu, nós já repartimos a herança, mas tenha misericórdia, seja gracioso, assim como você não gastou nada para ter tudo isso, porque eu lhe dei, agora tenha generosidade e dê também ao seu irmão, é seu sangue, faz parte da sua família, é alguém que precisa agora da nossa ajuda. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos, isso é tão encantador, né? Ver como o Pai é generoso, a generosidade de Deus em nossas vidas, irmãos. Quantas coisas boas Deus já nos proporcionou, e o que é que a gente pode fazer por Deus? O mínimo que a gente pode fazer é estender a mão aos nossos irmãos que ainda estão lá fora perdidos, é estender a mão e socorrer aqueles que estão pedindo ajuda, não é só no contexto financeiro ou físico, mas principalmente no contexto espiritual. Quantas pessoas ainda estão no mundo perdidas, sem saber como se achegar ao Pai, e é nosso papel então, unir essa família, trazê-lo para junto de nós, que nós possamos assim, como este Pai, investir na união da nossa família. 1 Timóteo 5,8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Então veja aí, pesado, né? Mas é uma realidade, é uma verdade. Como é que você não ama alguém que faz parte da sua linhagem, da sua família, da sua raça, da sua nação? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento do Senhor. Então o filho mais velho, ele quebrou 2 mandamentos, que é o resumo que Deus deu, né? Através de Jesus Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quando ele diz ao pai que não entra na casa, ele está desonrando o pai, não está amando o pai, ele não está reconhecendo tudo que o pai fez por ele e tudo que o pai deu a ele. E quando ele diz que não recebe seu irmão, ele não está amando o próximo, que é da sua própria casa. É pior do que um descrente. Isaías 61:9, a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio de todos os povos, todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Louvado seja Deus. Que essa seja a visão que os nossos vizinhos, os nossos amigos tenham de nós. Que família abençoada. Eu uma vez chamei um rapaz para trabalhar na minha casa de pedreiro, e ele morava na mesma rua que eu, um rapaz jovem, mais novo do que eu, e ali ele trabalhando, e eu conversando, evangelizando ele, e ele dizendo assim: pastor, eu admiro a sua família, porque aqui na rua a gente se conhece desde a infância, mas eu nunca vi na sua família discussão, briga, confusão, diferente de outras famílias aqui da rua, diferente da minha própria família. A família dele é grande e há muita confusão lá. E eu disse: isso é a graça de Deus, porque nós temos Deus no nosso coração, e é Ele que nos dá essa paz de viver em harmonia. E quando temos Deus em nossa vida, irmãos,
vivemos em plena paz, não tem por que brigar, discutir, para quê? Um irmão é para ajudar o outro, somos famílias, fazemos parte do mesmo sangue, então devemos assim cuidar um do outro, e por esse motivo, a minha família foi abençoada, por aquele jovem, disse, eu queria ter a minha família igual à sua, louvado seja Deus. Deus criou a família para ser um lugar de união, onde seus membros se apoiam e crescem juntos, tanto em relação ao crescimento espiritual, quanto ao crescimento pessoal e familiar. A família é vista como um local de aprendizado, onde o amor, o perdão, o respeito são exercitados e desenvolvidos, servindo como base para os relacionamentos saudáveis e duradouros. A união familiar deve refletir o amor de Deus, sendo um exemplo do cuidado, apoio e perdão mútuo. Esta deve ser a nossa família, tanto a nossa família de sangue, como a nossa família de fé. Aqui, irmãos, a igreja é uma família, onde nós temos um Pai que é Deus. Nós devemos nos unir a este Pai, para o serviço dEle, para operar junto com Ele. Ele nos chama a cooperar, que significa operar junto, e Ele quer que nós estejamos unidos, trabalhando com o mesmo foco, com a mesma visão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Concluindo então, assim como na história bíblica que vimos hoje, o pai não mediu esforços nem recursos para salvar a vida do seu filho. O nosso Deus é também um Pai amoroso, que gasta tudo o que tem para que você e eu sejamos salvos. Não perca tempo, corra para os braços do Pai agora e receba dele uma vida nova. Amém? Provérbios 23, 26. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E Provérbios 4, 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Louvado seja Deus. Nesta noite, meu amado irmão, meu amigo que nos visita, Deus nos faz um convite a retornar para os braços do Pai. Ele está de braços abertos, te aguardando. Será que é hoje que meu filho vem? Lembra do pai da história? E Deus está te aguardando nesta noite. Venha para os braços do Pai, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por ti.